Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Esse nome significa para você? Qual a diferença que fez na sua vida? Quem é Jesus? Vamos trabalhar com este tema hoje. Quem é Jesus? Antes vamos fechar os olhos e vamos fazer uma prece de oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças, meu Deus, por um dia termos conhecido o Senhor, pelo termos a oportunidade de, ó Deus, de viver uma vida íntima com o Senhor. O Senhor nos ajude nessa caminhada de intimidade com o Senhor. Em Cristo Jesus, o meu pedido nesse momento é que o Senhor perdoe as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados e aceite o nosso culto. Que o Senhor abre os olhos espirituais de cada pessoa, de cada irmão, de cada amigo aqui presente, meu Deus, para que possamos compreender a Tua palavra, compreender quem que o Senhor é. De uma forma especial, eu penso por mim mesmo, que o Senhor venha me capacitar, porque por mim mesmo eu sou incapaz, mas eu conheço que o Senhor também tem feito diferença na minha vida e tem nos capacitado. Em nome de Jesus nós te damos graças. Amém. Então, irmãos, quem é Jesus para você? Nós vamos ver um texto de abrir, nós vamos abrir mais no final aqui, que eu já coloquei aí para ficar mais rápido e o tempo curtinho para mim. Aí o título aí, 2 caminhos lá, ó. Eu pus o H lá, mas não consegui salvar o negócio, ficou errado do mesmo jeito. Mas eu vi e tentei consertar. No caminho de Emaús, Lucas 24, 13 a 20. Vamos ver lá a partir do versículo 13. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia estavam em Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Muito bem, irmãos. Então nós temos aí narrado aí em Lucas 2 irmãos, 2 discípulos do Senhor. Esse texto está narrado logo após a morte do Senhor Jesus, após a crucificação. Mas o que mostra os textos era 2 pessoas, 2 crentes, 2 pessoas servas que conheciam o Senhor, que 2 deles estavam indo embora, estavam deixando a sua comunidade, deixando os discípulos, deixando a igreja e voltando, indo embora. Estavam deixando a igreja e indo embora. Aqui diz que eles não conheciam a Jesus, que os olhos deles estavam fechados para que o conhecessem. Era por isso que eles estavam deixando, eles não tinham conseguido entender, seus olhos estavam como fechados. Por isso eles discutiam, iam conversando, tristes pelo caminho, retornando, deixando a sua fé, deixando a sua comunidade e indo embora, tristes, deprimidos lá, sem saber o que verdadeiramente estava acontecendo, e estavam indo embora, largando a igreja, pronto. Mas Jesus chega próximos desses 2 discípulos e ele faz essa pergunta, ou eles fazem: você não sabe o que tem acontecido em Jerusalém? É o único que não sabe? E quando Jesus, ali no 19, pergunta quais coisas são estas, olha as respostas desses 2 discípulos que estavam abandonando a igreja, os seus irmãos em Cristo. Eles olham,
as coisas que estavam discutindo e foram embora, né? A respeito de Jesus, diz eles, o Nazareno, que era um homem profeta. Para aqueles dois, Jesus era um profeta. Também era um poderoso. Eles andaram com Jesus, viu Jesus fazendo várias obras, e eles testemunham isso ali, poderoso em obras. Ele era um profeta, poderoso em obras, diante de Deus e de todo o povo. Mas eles não conseguiam enxergar a pessoa de Jesus como um Deus, como Filho de Deus que veio com um propósito para salvar as nossas almas, as almas deles, como Senhor e Salvador das vidas deles. Tanto é que no 20, eles falam da crucificação, da morte de Jesus, como se as autoridades que tivessem imposto uma morte ao Senhor. Isso realmente foi, mas nós sabemos que Jesus já tinha avisado, já estava no propósito de Deus, estava cumprindo profecias. Mas a verdade é que esses discípulos, esses crentes, viam a pessoa de Jesus como um profeta e um homem poderoso em palavras, e a palavra dele tinha poder, eles viram isso, e poderoso também em obras. Era isso que era a pessoa de Jesus. O próximo, irmão, por favor. Outro texto, Mateus 16, 13, 17. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós? Quem disseis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Então, Jesus está chegando nessa região, Cesareia de Filipe, lá com alguns dos seus discípulos, está passando por ali, e de repente Jesus para e fala: olha, quem o povo está dizendo que eu sou? A resposta que os discípulos dão, que o povo fala, é exatamente isso. Alguns falam que o Senhor é o Batista, João Batista está de volta aí, o profeta. Outros dizem que o Senhor é o Elias, o profeta Elias. Alguns falam que o Senhor é Jeremias, outros, qualquer um dos profetas. Mas é isso que o Senhor é, que as pessoas estão dizendo. Jesus está parado e olha para eles e faz a pergunta pessoalmente para eles: e vós? Quem dizeis vós que eu sou? Pedro já pulou na frente e lá está a resposta de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Irmãos, o que nós aprendemos com esse texto é que Jesus é revelado por toda a criação, por todo o universo, revela a pessoa de Jesus. Mas esse processo de revelação da pessoa de Jesus, de Deus, em nós, ele passa por pessoas, passa por indivíduos, passa por você, passa por mim. É algo muito individual e que um dia você, quando você tiver essa oportunidade, vocês já tiveram, de estar frente a frente com Jesus, e Ele vai te fazer essa pergunta, você precisa saber responder. Isso é um processo que nós precisamos buscar isso, e todas as pessoas precisam de ter um encontro íntimo e pessoal para com a pessoa de Jesus, ter uma experiência espiritual com Jesus, para quando Ele te perguntar quem você diz que eu sou, você ter a resposta igual Pedro teve a resposta de: olha, o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é Jesus, Filho de Deus, Senhor e Salvador da minha vida. Eu sei quem o Senhor é, eu conheço o Senhor, é por causa do Senhor que eu sou assim, que eu me transformei, e não é porque as pessoas acham ou porque dizem do Senhor por aí, mas eu sei, eu pessoalmente tenho intimidade e sei quem o Senhor é. Muito bom isso, né? A segunda coisa que esse texto nos mostra é que essa resposta dele, Jesus fala ali, bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Que é uma resposta espiritual, é uma resposta que você não só consegue chegar a esse ponto de ter essa experiência somente por leitura, ou por sua própria capacidade, por seu próprio intelecto, mas é algo espiritual essa resposta, que é revelada de Deus para você. E é maravilhoso aquele texto anterior que nós estávamos lendo, que na sequência daquele texto lá de Lucas 24, aqueles mesmos homens que não conseguiam ver o Senhor continuou a caminhar com eles pelo caminho até essa aldeia chamada Emaús, e ali no decorrer
chama aqueles homens de tardios para entender, honestos e tardios para entender tudo que os profetas ensinaram. E fala lá que Jesus, desde lá de Moisés, começou a pegar as passagens que falavam da pessoa de Jesus e explicando tudo para eles, até os dias de hoje, até aqueles dias. Aí diz que quando chegaram lá na sua aldeia, eles insistiram com aquele homem que estava com eles para que entrasse, e a pessoa entrou, e quando eles estavam lá comendo, ela fala que na hora do partir do pão, se abriram os olhos quando o Senhor deu graças, e eles, maravilhados, voltaram para a igreja. É impressionante, voltaram para os outros discípulos, voltaram para a presença do Senhor, voltaram para Jerusalém. E a resposta de um deles, que eu acho maravilhosa, ele falava assim: não ardia o seu coração quando ele nos falava pelo caminho? Esse é o poder da palavra do Senhor, ele faz o nosso coração arder. Então, o texto que nos mostra que é uma experiência espiritual, mas também nos mostra que nós precisamos buscar isso. Não é porque um dia o Senhor já foi nos revelado a nós aceitamos o Senhor, nós já dizemos que Ele é Senhor e Deus nas nossas vidas, já passamos pelo batismo, e aí se aquietar, ficar morto. Não é assim. O texto nos mostra que essa experiência ela precisa ser contínua, e nós precisamos estar sempre buscando, aprendendo, amadurecendo, crescendo, porque todos nós corremos o risco de, como aqueles dois primeiros textos, estavam a abandonar a sua comunidade, abandonar a sua fé ao seu Senhor. A pessoa de Jesus, nós não podemos nunca ver Jesus somente como um profeta ou qualquer outra coisa que seja. Passa mais um, por favor, irmãos. O mundo hoje, irmãos, as pessoas vê Jesus e usam Jesus muito como filósofo, um grande homem, um grande sábio que ajuda, que auxilia, que tem bons conselhos. As pessoas hoje usam os ensinos de Jesus para fazer séries e mais séries de livros. Eu vi isso aí e tirei a foto. Jesus, o maior líder que já existiu. Tem vários outros, Jesus como o maior administrador, Jesus como o maior marqueteiro e vários outros. Não estou dizendo que o material é ruim, que ele verdadeiramente não era isso. Mas nós não podemos enxergar o Senhor Jesus apenas como, como curandeiro, como esses exemplos para escrever coisas, ou como filósofo na nossa vida. Jesus é Deus, Ele andou aqui no meio, Ele falava que Ele era Deus. E onde Jesus está, há mudança, há transformação. E há risco também de nós levarmos a nossa vida só mais ou menos, sem entender, sem buscar essa experiência do Senhor, nós levarmos a nossa vida, a nossa fé, como se fosse um livro de conselhos. Se Jesus fosse um conselheiro, Jesus não é conselheiro de ninguém. Embora nós buscamos conselhos na Bíblia, mas precisamos buscar mesmo uma experiência espiritual dia após dia com a pessoa do Senhor Jesus, entendendo quem Jesus e o que Ele representa para cada um de nós. Faça mal. Texto: Uma Vida Solitária, de um autor desconhecido, um texto do século XIX. Ele nasceu numa vila obscura, filho de uma camponesa. Cresceu em outra vila, onde trabalhou numa carpintaria até os 30 anos. Então, com 3 anos, foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro, nunca assumiu qualquer posição, nunca teve uma família ou possuiu uma casa. Ele não cursou uma faculdade, nunca visitou uma cidade grande. Nunca viajou mais de 350 quilômetros além do lugar onde nasceu. Não fez qualquer uma daquelas coisas que normalmente associamos com grandeza. Tinha apenas 33 anos quando a maré da opinião pública se ergueu contra ele. Seus amigos o abandonaram. Foi entregue aos inimigos e se tornou escárnio de um julgamento injusto. Foi pregado numa cruz entre 2 ladrões. Enquanto morria, seus executores disputavam o seu manto, sua única propriedade. Depois de morto, foi colocado em um túmulo emprestado pela piedade de um amigo. 19 séculos vieram e se foram. Hoje ele permanece como personagem central da humanidade, o líder de todo o avanço humano. Todos os exércitos que já marcharam, todos os navios que já navegaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não tiveram sobre a vida dos homens deste planeta o impacto que teve essa única vida solitária. Este é Jesus.
O rei do paradoxo, né? Vivia uma vida simples, mas fazia intensa transformação por onde estava e por onde passava. Um homem Deus que se fez homem, né? E veio habitar na terra para nos ensinar a ser gente, a ser ser humano, a ter amor, ensinar a agir como filho de Deus. Veio nos trazer a verdade de Deus, nos revelar Deus, ensinar a ser gente, a ser gente, a ser gente de Deus. O próximo, C.S. Lewis. Nesse livro dele, ele chama de puro e simples. Estou tentando impedir que alguém repita a arrebatada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Esta é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um lunático. No mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça sua escolha. Ou esse homem ele é um filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo, como a um demônio. Ou pode prostrar os seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Diante dos meus irmãos, da pessoa de Jesus, você tem duas opções. É igual o C.S. Lewis coloca nesse texto dele. Ou quando você avalia o que Jesus fazia, ou você chega à conclusão que era um homem louco, que era doido, varrido, ou verdadeiramente era Deus. E segundo, o que é colocado ali que nós conhecemos também da Bíblia, Jesus não nos deixa uma terceira alternativa. Jesus não é um grande mestre da moral que vem te ensinar um grande tipo de princípio. Jesus é Deus. Ou você se prostra quando você o conhece e tem a oportunidade de ter o contato, de conhecer Jesus, de ouvir Jesus, reconhecendo que Ele é Deus e Senhor da sua vida, ou a conclusão que você chega que é mais um louco, um lunático. Como disse C.S. Lewis ali, que fosse somente um homem que dissesse as coisas que Jesus disse. Jesus andou por essa terra no meio de homens extremamente religiosos. Ali ele andava dizendo que quem vê a mim vê a Deus. Eu sou Deus. Ele andava perdoando pecados. Todos os pecados estão perdoados. Todos os atributos divinos, os atributos de Deus. Então ele andou aqui afirmando ser Deus. Era coisa de louco ou de Deus. Faça sua escolha. Como disse C.S. Lewis, ele não nos deixou outra opção, ele não quis deixar. Todos nós, quando temos um encontro com a pessoa de Jesus, nós somos confrontados, quando aprendemos, precisamos de fazer essa escolha, essa opção. Porque o Senhor uma hora vai te perguntar: quem vocês vós que eu sou? É interessante que hoje o Vinícius me chamou lá na Aurora para fazer, e eu fiz essa mesma mensagem lá, e depois veio um irmão lá conversar comigo, e foi legal isso, vou testemunhar aqui rapidinho. Ele falando: olha, Jesus transforma mesmo, né? Transforma. Jesus, ele transformou minha vida. Eu falei: que bom, irmão. Ele falou assim: você lembra quando você foi na minha casa, pessoal, nós estávamos num grupo grande aí, fazendo evangelismo, e você entrou na minha casa e eu estava lá, deitado no sofá, drogado? Eu falei: me lembro. Pois é, eu dobrei os meus pés do Senhor e percebo que o Senhor tem transformado a minha vida. Eu aceito Ele como Senhor e Deus da minha vida, e Ele fez isso. E eu achei isso maravilhoso, e realmente é maravilhoso. Quando paramos para pensar na transformação que esse homem fez em tantas vidas que estão aqui presentes, nós vemos, é Deus. Não é loucura quando eu fiz a minha missão. É igual quando nós estávamos pregando sobre Noé, né, que
Fazia a arca de dia, com a mão ele usava um martelo e calou a Bíblia. Durante não sei quantos anos, 40 anos me parece, construindo arca e pregando. Ninguém se converteu, ninguém estudou, ninguém aceitou, ninguém fez essa opção. A ideia é, será que eu sou louco? Veio um monte de gente, só eu e minha família aqui de crente? Às vezes tem gente que faz essas perguntas, esses questionamentos, mas parece que dá tanta volta, faz tantas coisas, parece que esse negócio é meio lógico, o negócio de religião, de Cristo, de Salvador, que precisou de morrer para me salvar, que agora foi de doido, isso não está certo. Eu imagino a vida de Noé, sozinho, a opinião do resto do mundo, tudo contra ele. Você é louco, você é louco. Mas chegou um dia que o Senhor tinha marcado, que veio e tudo foi alagado, se salvou Noé e a sua família. Não é? Você tem essa opção para fazer. Próximo, irmão. Deve ter próximo. Próximo é a canção, não tem. Apocalipse 5, irmão. A gente não está finalizando. Quem está marcando tempo? Eu estou dentro, estou fora? Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Uma visão de João quando estava preso, de Jesus e do trono de Deus, que é algo maravilhoso para entendermos mais a pessoa de Jesus. Alguém está muito bom, né? Por favor. Deixa eu assistir o outro. Apocalipse 5, versículo 1. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado por 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então os anciãos me disse: não chorem, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao receber os 4 seres viventes pelos 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com seu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares de milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes dos anciões, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes do céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciões prostraram-se e o adoraram. Visão de João, do trono de Deus, o trono no céu. E essa cena começa com o Senhor sentado no seu trono, com um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, 2 lados, lacrado, e que não tinha ninguém que podia ter o acesso a esse livro, a abrir esse livro, a pegar esse livro. Então, o que João fazia era chorar, e chorava muito, dizer aqui. É porque João sabia que ali estava a história da humanidade, a nossa história estava escrito nesse rolo, onde não podia ser revelado, porque estava ali, mas não tinha alguém digno para pegar e abrir. Por isso o desespero. Mas no decorrer aqui diz que houve, aí de repente João vê na mesma cena aqui,
tinha um cordeiro, um anjo que chama João do Pedro para parar de chorar, que havia um cordeiro que parecia estar morto e que ele podia fazer isso. E diz a história que o Senhor vai e pega esse rolo, e ele está dizendo aqui que esse cordeiro que parecia estar morto, logo João já fala que ele era o leão da tribo de Judá, e ele tinha essa dignidade porque ele comprou a pessoa de Cristo. Nós sabemos que ele é digno de pegar e tem a história, a nossa história, a história da humanidade nas mãos, porque ele comprou com o seu sangue. Por isso que ele podia pegar e ele está com a história nas suas mãos. O destino da raça humana, toda a história da humanidade nas mãos do Senhor. João o vê como um cordeiro morto, mas vê a pessoa de Jesus como um cordeiro morto, mas depois o identifica como um leão da tribo de Judá. E é interessante que ele já vê esse leão da tribo de Judá, e que já aparece aqui, diz o texto, em uma outra cena, que ele parece morto, mas com 7 olhos e 7 chifres. Essa questão, irmãos, de 7 é o número completo da Bíblia, tem significado de algo completo, de algo inteiro. Isso significa que tinha todo o poder, tinha o poder completo, estava na mão daquela pessoa, ou estava na presença daquela pessoa, aquele cordeiro que parecia ser morto. Esses 7 olhos significa a sabedoria de Deus. Olhos é sabedoria, é autoridade, é a onisciência da pessoa de Jesus. O que ele está dizendo é que ele viu algo que tratava-se de algo totalmente sábio, que tinha toda a plenitude de sabedoria, assim como tinha toda a plenitude de autoridade também, de todo o poder completo estava naquela pessoa, na pessoa de Jesus. Então ele vê Jesus como algo onipresente, pode ver e estar em todas as coisas. Da mesma forma, está falando aqui sobre a onisciência de Deus, que é aquele que tem todo o conhecimento e sabe de todas as coisas. É assim que João, na visão que Deus dá a ele, vê a pessoa de Jesus. Um cordeiro que parece estar morto. Nós sabemos que o nosso Senhor foi morto, passou pela cruz. Às vezes nós gostamos de ver o Senhor como morto, mas aqui na visão de Deus, ele está lá no céu, com todo o poder, com todo o conhecimento, que é que vamos ver aqui através dessas figuras. E muito mais, com toda a autoridade, todo o poder nas suas mãos. E é todo o poder sobre a história. Esses rolos significam exatamente isso. Significa toda a vida do ser humano, as nossas vidas estão na mão do Senhor Jesus. Estão sob o poder e a autoridade dele. Já não era mais um cordeiro morto que ele estava vendo. Era o leão da tribo de Judá, com todo o poder e com toda a sabedoria. Aí o resto do texto, que é maravilhoso esse texto, o João que estava chorando, e o texto diz que ele chorava muito. Ele passa a cantar canções de louvor. E é maravilhoso que ele vê, não só ele, que passa a ver as canções a cantar, mas que vê os anjos se prostrando diante dessa pessoa que parecia um cordeiro morto. Ele vê os anciões, os 24 anciões se prostrando. Na próxima cena, ele vê tudo que há na terra, tudo quanto é criatura que há na terra, debaixo da terra, sobre o mar, e viventes do mar, se prostrando na presença dessa pessoa. Esse é Jesus na visão de João. É o homem, o Deus, o homem que se fez Deus, e que tem todo o poder e toda a autoridade, toda a sabedoria, e que está com a história das nossas vidas, a história da humanidade em suas mãos. E as pessoas que o reconhecem dessa forma, na visão de João, o que faz é se prostrar, a seus pés e entoar cânticos de louvor a essa pessoa. E é o que nós devemos fazer, é reconhecer Jesus, é conhecer mais de Jesus, é buscar essa experiência com Jesus, é reconhecendo esse Deus que é Senhor de nossas vidas, sim, e aprender a adorá-lo em espírito e em verdade, cada vez com mais intensidade, para que possamos viver uma vida verdadeiramente cheia desse poder que está disponível para nós, a pessoa de Jesus. E não só se arrastando e abandonando
como nós vimos os dois primeiros discípulos abandonando a sua fé. A Bíblia, toda a Bíblia, ela trata Jesus de uma forma muito especial. Os próprios profetas, que muitos crentes ali, nós temos os textos, via a pessoa de Jesus como um profeta. Os próprios profetas falavam muito de Jesus. E olha os nomes que eles usavam. Usavam a luz do mundo, se chamava Jesus de um caminho, a verdade e a vida. Jesus é a porta, Jesus é o pão da vida. Isaías fala que Jesus é Emmanuel, que é o Deus conosco. Lá em Marcos fala que ele é o Filho de Deus. Mateus fala que ele é filho de Davi. João fala que ele é o Cordeiro de Deus. Caminho, chama ele de mestre da vida. Atos, autor da vida. Apocalipse, alfa e ômega, que existia Deus no início e existirá para sempre. Apocalipse 5, que ele é o leão de Judá. 5:6 fala que ele é o cordeiro. Apocalipse 19 fala que ele é a palavra de Deus. 19 ainda em Apocalipse fala que ele é o rei dos reis. 19:16 Apocalipse, Senhor dos senhores. Isaías diz que ele é o Deus poderoso, Pai eterno, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. É assim que os profetas, muito homens de Deus, identificavam a pessoa de Jesus. Eles buscavam palavras, cada um com os seus significados, para descrever a pessoa de Jesus e todo o poder, toda a autoridade que esse nome tinha. A pergunta que eu deixo a vocês: e vós? Quem dizeis que ele é? É a pergunta que, quando nós escutamos o Senhor, nós precisamos de responder. Deus seja louvado, que nós possamos crescer em entendimento e de experiência espiritual com o Senhor. Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto.